Olá, tudo bom? Eu sou o Dr. David Sena e esse material introdutório é exatamente o material introdutório dos nossos cursos, nossos materiais, nossos treinamentos que a gente faz, seja para empreendedores, seja para médicos, seja para pessoas que querem investir no mercado financeiro, seja pessoas que querem investir no mercado de startups. E a lógica toda é que 80% das nossas decisões são baseadas em códigos emocionais, né? E por mais que a gente ouça toda hora esse papo de mindset, tem que mudar e tal, assim, fica muito viajante, a gente não explica realmente qual é a lógica disso. E 20% das nossas ações são baseadas em dados. Então, vocês têm que entender que, no final das contas, se a gente controla as nossas ações a nível de emoção, como a gente reage a elas, o restante que são baseadas em dados fica muito mais fácil, né? E é muito interessante isso, porque praticamente todas as nossas decisões, a gente acaba tendo uma decisão emocional, tipo, eu quero comprar uma bolsa, quero comprar um carro, e você acaba dando um jeito de justificar racionalmente aquela situação emocional, né? Ah, eu vou comprar essa bolsa porque ela é muito boa, vou comprar esse carro porque ele é muito bom, sendo que, na realidade, um é só para carregar algum tipo de material e outro é só para fazer algum tipo de transporte. E o que é que isso tem a ver com esse nosso tópico a nível de mindset? É que tudo aquilo que você acreditar realmente que é verdade, ou que é mentira, que é certo ou que é errado, vai guiar as suas condutas, né? Então a gente está vivendo um momento agora, num ponto de vista médico, eu sou cirurgião plástico, que o mercado está tendo uma entrada de novos profissionais no mercado, então está havendo muito burburinho, do mesmo jeito que houve na época que o Uber entrou no mercado em relação aos táxis, e os táxis ficaram chateados, achou que não era possível, não era legal, e acabou sendo uma estabilização do mercado. Está acontecendo a mesma coisa agora. Então é muito mais inteligente você ter um drive mental, um mindset de adaptação do que de combatividade. E não estou dizendo que é certo ou errado, eu não entendo esse mérito. Eu estou entrando que se você não tiver um mindset de bonança, de prosperidade e de crescimento, você vai ficar sempre dos pontos negativos das situações. E toda situação tem seu ponto negativo e seu ponto positivo. Ah, mas um paciente meu teve um problema, ficou internado e foi uma doença grave. Aí, qual o ponto positivo disso, né? Então, dependendo do seu mindset, você pode entrar numa vala de deiscência e acabar ficando triste, acabar ficando chateado porque isso aconteceu com você. Ou, uma vez superado o processo, você senta, para e analisa. O ponto positivo seria: qual o aprendizado que eu tenho dessa situação? Então, agora, a mesma lógica, entenda agora no seu mindset voltado como negócio. Qual o aprendizado que você tem em cima dos seus fracassos? Qual o aprendizado que você tem em cima das coisas que não deram certo? Porque uma coisa é uma operação, uma ação que pode ter dado errado, e a outra coisa é você como pessoa física, né? Você não é um fracassado, você não é uma pessoa que deu errado. Se você não está assistindo esse vídeo, você está procurando algum tipo de ajuda, algum tipo de drive mental, algum tipo de melhora em relação a isso. Então, primeiro, antes de mais nada, admita que ou você vai acertar ou você vai aprender. Porque toda vez que você errar, você ficar chateado, poxa vida, você não vai para lugar nenhum. Isso vai acontecer milhões e milhões. Você tem uma certeza que vai acontecer, é naquilo que você se meter, em algum momento vai dar errado. Então você tem que entender que vai dar errado, você resolve, entra aquele papo de fazer a coisa que tem que ser feita, mas depois você entende que você tem que ter algum aprendizado em cima disso, senão você realmente vai errar novamente o mesmo erro. Então esse é o primeiro ponto. Então você tem que ter um mindset voltado para a prosperidade e para isso você tem que ter humilde o suficiente para entender com seus erros. Isso aqui, quem está falando não é o Dr. David, não é o irmão, não é o pai, eu estou falando realmente como um amigo para você, porque realmente se você ficar mimimi, ficar chorando as pitangas aí, isso vai dar tudo errado, não vai conseguir nada. Então esse é o primeiro ponto. Então, se você está nesse primeiro ponto de entendendo que isso é relevante para você, existe um código emocional básico, de acordo com Daniel Goleman, né, no seu livro da Inteligência Emocional, que ele estabelece que, apesar de existir vários tipos de classificação para emoção e para sentimento, ele classificou como aquelas 4 principais que podem ser absorvidas ou podem ser interpretadas na face do paciente. E como é que ele soube disso? Ele percebeu que aborígenas, e isso na Austrália e também indígenas, eles, mesmo não sabendo falar a mesma língua, eles quando apresentavam-se fotografias de outras pessoas, de outras raças para eles conseguiam identificar se a pessoa estava triste, se ela estava com medo, se ela estava com raiva, se ela estava feliz. E por que esses quatro emoções são tão relevantes para a gente? Porque em um dado momento você vai ter variações dela. Por exemplo, a inveja, ela é um misto de raiva e um misto de tristeza. Triste porque você não consegue ter o que a pessoa tem. Raiva porque você está trazendo uma coisa ruim, uma coisa do mal, né? Então esses são os pontos negativos dessas emoções. E o importante a gente entender o nosso código emocional é porque o medo, ele tem 2 drives, né? Ele tem um drive positivo e um drive negativo. O drive negativo do medo é a paralisia. Você está com medo de perder o mercado, você está com medo de ficar pobre, você está com medo de perder os seus pacientes, naturalmente você vai ficar rechaçado, né? Como se fosse sendo ameaçado por algum tipo de animal, assim, é o seu reflexo inicial.
e você vai acabar ficando paralisado sem fazer nada. Já o medo no ponto positivo é, se eu sei que aquele tipo de situação vai me fazer um mal, por exemplo, eu vou ser atacado por um animal, eu vou perder todo o meu dinheiro se eu colocar naquele tipo de aplicação. Eu sei que isso vai acontecer, então naturalmente, o que é que a gente faz? A gente se prepara. Se eu sei que aquele animal vai me atacar, eu me preparo, entendo, faço um mapeamento, entendo um bypass sobre aquele animal, para não ter contato com ele. Se eu sei que eu vou perder dinheiro se eu colocar naquele tipo de situação, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar melhor aquela situação para que eu não perca dinheiro com aquilo. E voltando para o nosso mercado, eu como empresário ou como médico, se eu sei que aquela cirurgia foi uma cirurgia que no passado deu errado por algum problema, o mínimo que eu tenho que fazer é estudar o caso, para que isso não aconteça novamente, para que eu não fique com medo de fazer aquela cirurgia. Se eu sei como empresário que eu já fali, que deu errado isso aqui, que aquele tipo de procedimento não funcionou na minha clínica como empresa, eu no mínimo tenho que fazer o que vocês estão fazendo agora, tenho que estudar para que isso não aconteça novamente. Então o medo, toda vez que você perceber esse sentimento de medo, você tem que entender se ele vai estar te jogando para o lado de paralisia, do tipo desistência, não vou fazer porque eu não sei fazer. Não vou fazer porque é difícil. Isso é o jeito mais fácil, é desistir, né? Ser fracassado, né? E você não é uma pessoa fracassada. Você não está assistindo esse vídeo, poxa. Então pega as rédeas da sua vida e utilize os sentimentos quando você estiver com medo para entender como você pode aprender e fazer um planejamento para sair desse circuito. Tristeza. Como é que funcionaria a tristeza, a emoção de tristeza? Quando a gente fica triste, existe o ponto positivo e o ponto negativo. A tristeza normalmente está relacionada com a incapacidade. Você não consegue fazer alguma coisa em específico, você percebe que não tem essas habilidades, naturalmente você fica triste. E isso acaba deixando aquela capacidade de, poxa vida, eu não consigo fazer isso, então naturalmente eu não vou tentar fazer isso. É um misto de medo do resultado final e um misto de tristeza. Agora, como é que é a tristeza no positivo, então? Se eu percebo que uma situação me traz tristeza, que eu percebo que eu não consigo fazer aquilo, é uma incapacidade minha, o normal, o mais lógico é modelar alguém que já fez. Então, quem é que já fez isso que eu quero fazer? Quem vem é o cirurgião, o dermatologista, ou o empresário, ou o dono de startups, que é o meu caso, que já fez o que eu estou querendo fazer com sucesso. Como é que eu aprendo com esse cara? Então, tristeza no positivo é a capacidade, é a humildade o suficiente para saber que eu preciso de ajuda e vou pedir ajuda para alguém. E não tentar ficar na soberba ou tentar enganar a mim mesmo, que o seu sentimento interno você não consegue enganar. Você consegue andar para os outros, aqui na câmera, é muito mais fácil ser fake aqui na câmera. A câmera, meu amigo, é Excel e papel tudo aceita, tá? Mas dentro da sua cabeça você sabe o que você está sentindo. Então, se você está triste, faça uma reflexão interna. Ao invés de você desistir e jogar a toalha, quem sabe você pede ajuda para alguém? Você não está pedindo ajuda agora? Eu entendo isso aqui como pedido de ajuda. Se a gente está estudando juntos os códigos emocionais, é sinal que na hora que você perceber que aquela angústia de tristeza está vindo, poxa vida, eu preciso de um apoio de alguém. E às vezes a gente tem a tendência de ser reativo, né? Alguém quer ajudar a gente, pensa, não precisa de ajuda não, faço sozinho, não precisa de você, sou autossuficiente. Que aí realmente é a coisa mais burra que você pode fazer, né? Que é você rechaçar uma ajuda sincera e naturalmente você não vai conseguir aprender com isso. Então, ponto número 1, mindset de prosperidade, você querer ser mais. Ponto número 2, códigos emocionais. A gente pensou no medo agora. Medo, no seu ponto positivo, é planejar para que não aconteça. Tristeza, no seu ponto positivo, é pedir ajuda, seja de uma pessoa, seja de livros, seja de análise, como aquele estudo que a gente fez em relação ao medo. Agora a gente entra no ponto da raiva. Como é que a raiva pode ser positiva, né? A gente pensa, poxa, como é que ela pode ser positiva? Lógico que ela pode ser positiva. Por quê? A emoção raiva, ela é uma emoção com muita energia, né? Quando você está com raiva, assim, você quer fazer uma coisa acontecer, você consegue botar energia, a coisa acontece. Eu como atleta, quando eu lutava, quando tinha os meus treinamentos para fazer as coisas que eu tinha que fazer, os meus coaches, né, os meus treinadores, utilizavam muito o sentimento da raiva, aquele papo. Pô, você vai deixar esse cara ganhar? Você é muito melhor do que ele. Pô, vai lá, destrói o cara, vai lá, quebra o cara no meio. Então, aquilo ali, por mais que quem ouça de fora ache que é agressivo, para quem tá lá dentro, para quem tá no tatame, assim, poxa, eu luto de jiu-jitsu há 20 anos, é uma luta, poxa vida. Eu precisava daquela energia para poder entregar. E eu não estava com raiva da pessoa, eu utilizei o sentimento para fazer a coisa acontecer. Então, assim, a raiva, uma vez utilizada como impulsionador, ela acontece. Agora, se ela for para um efeito de impulsivo, ela é horrível, porque a raiva é o pior conselheiro possível que você pode ter. Porque se você fizer alguma coisa no momento da raiva, você vai fazer errado, vai querer machucar alguém, vai se machucar, vai machucar seus familiares. Então, ninguém toma uma decisão com raiva. Decisão é uma coisa analítica. É quando você está com medo, está triste, pede ajuda se está com medo, planeja se faz um planejamento se está com medo, pede ajuda se está com triste, mas nunca use esse sentimento na hora de fazer um planejamento estratégico. Agora, na hora de fazer uma tática ou algum tipo de técnica,
Quantas pessoas já viram aqueles treinadores emocionais, chegam assim, poxa, vocês podem, vocês conseguem, e aí a pessoa tira a força do nada. O Steve Jobs era um cara que fazia isso. Ele chegava na equipe dele lá no Macintosh, batia no ombrinho lá, o cara, eu não consigo fazer isso, cara, eu acredito em você. Você é muito bom. Aqueles outros caras que são ruins, eles não estão aqui na Apple. Então por que você não faz? Então ele atiçava pela raiva, pela energia positiva, o cara fazia. Então como é que você vai dizer que a raiva não é boa? Lógico que ela é boa, se ela for direcionada. E a alegria é o segundo ponto, né? Como é que a alegria pode ser ruim? A alegria pode ser ruim quando você tem uma expectativa muito grande, porque qual é a grande lógica? Se deu tudo certo, a coisa aconteceu e você está feliz, parabéns para você, muito bom, tem mais é que celebrar mesmo. O problema é se você se acostuma em estar tudo certo. Você fica addicted pela alegria, né? Pelos sentimentos de alegria, pela dopamina. Então, queira ou não queira, você acaba ficando viciado nisso. E aí, no dia que não dá errado, você fica tristinho, né? Você fica lá deprimido, a casa cai e você não consegue energia para voltar novamente. Então, a alegria, lógico que ela é fantástica, lógico que ela é importante, lógico que ela existe, faz parte do nosso protocolo de vida, assim, faz parte da nossa carreira, nossos objetivos como mindset. Só que não entre na fase de excitação, né? A fase de excitação tudo tem que ser alegre para mim, né? Tem que tomar todas na balada, aí vou lá, ligo o champanhe, aqueles foguinhos, todo dia tem que ser assim. A vida não é assim, meu amigo. A vida não é flores não, viu? Então você tem os momentos de celebrar, depois você volta para o seu estágio natural, para o seu estágio de platô, e vai gerenciando as suas emoções de maneira que você consiga o melhor de cada uma delas. Então, alegria é bom? Lógico que é. Gratidão, energia alta, você consegue ver que tudo deu certo. Ela é ruim quando? Quando você entra na fase de excitação. Quando você precisa sempre disso para ficar bem. Quando você precisa sempre do over. Quando só a sua família está saudável, quando você tem um salário legal, quando você tem uma vida legal, não é o suficiente. Você sempre quer mais, sua expectativa é muito alta, você não alcança, aí cai para a depressão.